Bom, vamos lá. Nós estamos agora aqui falando de Pedro, né? Que Jesus mandou ele voltar para pescar. Então Jesus não tem esse costume de tirar a pessoa de uma vida e mandar a pessoa voltar para aquela prática. Por exemplo, Jesus ele não cura uma mulher da vida, tira a mulher da vida da profissão que ela tinha, onde ela se sustentava ali, e manda ela voltar para fazer tudo o que ela fazia de novo para pagar uma determinada situação. Jesus não precisa que a pessoa volte para o seu passado para que ela resolva o seu futuro. Jesus não precisa disso. Uma vez que Jesus tirou você do seu passado para te fazer um futuro novo, um caminho novo, ele não vai mandar você voltar para o seu passado. Tanto é que ele fala assim, a palavra vai dizer, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Em outra passagem vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Certo? Então já que você está em Cristo e você é uma nova criatura, você não precisa voltar para o seu passado. E isso ficou martelando na minha cabeça. Por que Jesus mandou Pedro voltar a pescar? Eu falei, não entendi, Senhor. Aí ele me disse, a resposta, Johnny, está no próprio texto. Como assim, Jesus? Todo texto que você lê, meu irmão, ele tem texto e contexto. Ou seja, você vai ler um versículo, mas antes de chegar naquele versículo, tem um algo mais acima. Tem um algo acima. E o que seria esse algo acima? Vamos lá. Pedro ele não gostava de cobrador de impostos, irmão. Ele não gostava de cobrador de impostos. E quando vieram cobrar a Pedro o imposto devido pelo templo, que era um valor que era estipulado por templo todos os anos para os judeus, que eu acredito que era um imposto que os judeus até pagariam com um prazer, porque eles gostavam do templo, da casa de Deus, mas mesmo assim, o que acontece? Ele não gostou que o cobrador de imposto foi falar com ele, foi questionar ele se ele não iria pagar aquele imposto. Porque Pedro, como todos os outros judeus, odeiam cobradores de impostos. Que para eles era como se o próprio povo roubasse o próprio povo, entendeu mais ou menos? Então eles não gostavam do cobrador de imposto. Então quando aquele cobrador de imposto chegou em Pedro e perguntou, Pedro, você não paga o imposto do templo? E o seu mestre também não paga, não? Ele, claro que paga. Nós pagamos sim. Só que Pedro não estava mais o quê? Trabalhando, porque Deus tirou ele da pescaria. Então ele não tinha de onde tirar dinheiro. E automaticamente ele se preocupou, porque ele tinha que pagar aquele imposto. E da onde ele ia tirar o dinheiro? Fora que ele tinha ficado nervoso por ter sido questionado por um cobrador de imposto. Tanto é que quando ele chegou até Jesus não deixou nem de falar. Falou, Pedro, para. Pedro, o que é certo a se fazer? Os reis cobram imposto do seu próprio povo ou dos estrangeiros? Aí Pedro fala, dos estrangeiros. Pois bem, então o povo não paga, correto, Pedro? Correto. Então Jesus já sabia o que Pedro ia perguntar para ele. Jesus já sabia o que Pedro ia perguntar. Então antes de Pedro perguntar, antes de Pedro abrir a boca, ele falou, pera, calma, respira. Calma, Pedro. Faz o seguinte, ó, Pedro, eu vou fazer você, Pedro, relembrar quem você era antes e se te faltava alguma coisa. Pedro, vai lá, volta lá na pescaria lá, onde você pescava, onde você ganhava seu sustento, vai lá. E jogue um anzol. Ele fala assim, não põe nem a isca, só joga um anzol. Joga um anzol no mar. O primeiro peixe que você pegar, dentro desse peixe, vai ter uma moeda com valor suficiente para pagar o imposto por mim e por você. Porque nós não queremos ofender ninguém. Meus irmãos, eu não sou pescador, mas uma loja que a gente tem é que para você pescar, você tem que colocar pelo menos uma isca no anzol, né? Antes eu colocava aquelas minhoquinhas, né? No anzol para pescar. Hoje tem vários tipos de isca aí para pegar peixe, eu nem sei como que é esses negócios. Mas Jesus quis que o quê? Que Pedro entendesse o quê? O sobrenatural. Ele quis dizer para Pedro, Pedro, vai lá, volta lá no mar, lance um anzol. Que eu tô vendo que você está preocupado com dinheiro, né, Pedro? Ainda está preocupado com o seu sustento, né, Pedro? Ainda você está preocupado, né, Pedro? De que você tem dívida para pagar? Ainda você está preocupado, né, Pedro? Com o que você tem, que te questionaram, né? Você ainda não entendeu o amor ainda, né, Pedro? Então faz o seguinte, volta lá. Vai lá, joga um anzol. O primeiro peixe que você pegar,
vai ter o valor suficiente para pagar o imposto, tanto para mim quanto para você. Agora eu quero falar com você, meu irmão. Meus irmãos, eu quero que vocês agora coloquem a mão na consciência de vocês. E vai ficar um pouquinho grande esses vídeos, ó. Já estou no terceiro vídeo, eu ainda não acabei a pregação. Então acho que vai dar ainda uns 4 vídeos aí. Vai dar uns 4 vídeos aí. Vamos lá. Meus irmãos, coloca a mão agora na consciência de vocês. Volte, agora eu quero que você volte ao seu passado. Quando você não era cristão, agora eu tô falando com crente, tá? Com os crentes que estão preocupados com dívida para pagar, com filho, com alguma coisa. Se tem alguma preocupação na sua vida que você não consegue achar solução desde quando você veio para o Evangelho. Mas eu quero te dizer uma coisa. Antes de você ser cristão, te faltou alguma coisa, irmão? Deus deixou de cuidar de você? Deus deixou de suprir as suas necessidades? Você pode sim, como eu, como algumas pessoas já passaram necessidade, já passaram fome, já passaram dificuldade, mas Deus sempre supria as suas necessidades. Deus sempre supria as suas necessidades, não foi? E você nem cristão era, irmão. Você nem andava nos caminhos do Senhor e o Senhor sempre cuidou de você. Volta lá atrás, faz uma reflexão. Não era isso que acontecia? Comigo era assim, irmão. Eu mesmo não sendo um cristão, eu sempre consegui conquistar aquilo que eu queria. Não falo de sonhos, não falo de, por exemplo, nos esportes e tal, eu nunca dei tanto certo assim não. Mas Deus nunca deixou faltar o arroz e o feijão dentro da minha casa. Aquilo que eu precisava realmente, Jesus nunca deixou faltar, meu irmão. Nunca deixou faltar. Então eu quero que você coloque agora a mão na sua consciência e lembre-se do seu passado. Já te faltou alguma coisa, meu irmão? Já faltou alguma coisa para você? Já faltou? Não, né? Nunca te faltou nada. Nunca faltou nada para você, meu irmão. Então vamos lá. Se nunca te faltou nada, por que você quer questionar Jesus das coisas que está te acontecendo agora que você anda com Ele? Meu irmão, você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. Você serve um Jesus que tem todo o poder na sua mão. Apenas uma palavra. Ele só precisa da sua fé. Ele só precisa da sua fé para mudar a sua história. Pedro tinha ido questionar Jesus porque ele não sabia de onde tirar o dinheiro para pagar o imposto. E ele tinha ficado nervoso por causa disso. Aí Jesus fez ele voltar no mar para ele lembrar: Pedro, quando você não andava comigo, eu já te sustentava. Pedro, quando você não andava comigo, eu já te ajudava, Pedro. Eu já supria as suas necessidades. Você acha que agora que você anda comigo vai te faltar alguma coisa? Você acha que agora, você andando nos meus caminhos, vai te faltar alguma coisa, Pedro? Pedro, quem está te falando é Jesus Cristo, irmão. Então, ó, presta atenção, irmão. Se quando você não andava com Jesus, não te faltava nada, você acredita mesmo que agora vai faltar, irmão? Por isso que Jesus mandou Pedro voltar lá. Falou, volta lá. Vai lá, Pedro. Pega o primeiro peixe. Que Jesus mandou aqui. Falou, Pedro, eu te mando a providência. Vai lá, pega lá. Pega o peixe lá. Pega o peixe. Aí quando Pedro pegou, abriu o peixe. Tava lá. Dinheiro suficiente para pagar pelos dois. Meu irmão, o Senhor Jesus sempre te sustentou. O Senhor Jesus sempre te ajudou. Creia que Ele vai continuar te ajudando. Amém?